Olá pessoal, aqui é a psicóloga Lourdes Possato, eu sou gestalt terapeuta, trabalho com adultos, adolescentes, casais e família, sou autora de 10 livros e eu gostaria de falar hoje sobre um tema bastante interessante, bastante controverso, que é a terapia para crianças. Terapia para crianças, precisa? Então, vamos lá. Eu gostaria de colocar duas situações que me chegaram recentemente. Eu não atendo crianças, tá? Mas eu faço orientação de pais, sempre fiz. Eu tive uma clínica assim que me formei, abrimos eu e mais 3 amigas. Haviam 2 psicólogas de adulto e 2 de criança. E nós percebemos o seguinte, que a terapia da criança desenvolvia, progredia muito nos quadros apresentados quando os pais também faziam uma terapia e uma orientação. Então, na minha opinião, eu tenho mais de 40 anos de formada, na minha opinião, a necessidade de orientação dos pais é muito mais importante do que a terapia da criança, principalmente a criança pequena. Então, olha só que interessante. Uma pessoa ligou para mim dizendo que ela havia casado, ela tem mais de 40 anos, ela havia casado recentemente e estava louca para ter um filho, né? Na realidade era mais importante ela ter o filho do que casar. E esse sujeito topou ser pai, contribuir com a meta dela e ela ficou grávida, tiveram um bebê e esse bebê nesse momento está com 1 ano. Só que o relacionamento era muito ruim e eles já se separaram. Na primeira semana que o pai ficou com a criança, tá? Na realidade não ficou nem com o pai, ficou com a avó. Essa criança chorou muito, ela teve alguns desarranjos, ela ficou muito nervosa. E a mãe queria que eu indicasse um terapeuta para ela, para o bebê. Olha que interessante, né? Ela achava, na fantasia dela, que o bebê precisava ser preparado para a separação para que ela ficasse tranquila e não se sentisse culpada e pudesse controlar melhor a situação. Eu expliquei bem o que eu penso a respeito e falei, olha, você precisa de uma terapia. Você e o pai, e de preferência juntos, ok? Para que essa orientação seja voltada ao aspecto separação e o filho, certo? Também me chegou uma pessoa que na realidade começou a terapia e ela disse o seguinte, que havia o namorado dela, tem um filho, e esse menino era um verdadeiro monstro, um verdadeiro terror, ele incomodava a família inteira, ele precisava de uma terapia. E aí ela me perguntou se eu podia indicar alguém para fazer terapia com o menininho. Eu perguntei a idade do menininho, 4 anos. A história desse menino é muito triste. Na realidade, quando o pai se separou da mãe, a mãe já era uma pessoa não muito idônea, tanto que perdeu a guarda do filho, que ficou com o pai, cuja mãe é que cria. E é uma família assim um tanto quanto complicada. Ele, pai, é um tanto quanto narcisista, já está dentro de um quadro assim para lá de neurótico. Então essa criança tem tantos traumas, ela é tão perdida e a família passa a considerá-la um monstro, como se o simples fato dela estar ali dando trabalho fosse uma coisa muito grave, incomodante. E aí a fantasia de que o terapeuta iria curar a criança, assim como num passe de mágica, para que a família se desse bem. Gente, quanta fantasia numa história dessa. A criança, na realidade, é sempre um produto da educação e do que acontece nos bastidores da família, ok? E no meio que ela vive, e não o contrário, certo? Por isso eu não recomendo terapia para crianças pequenas. Eu recomendo terapia para os pais.
para a família. E aí eu falei para essa pessoa, falei, olha, eu recomendo que o seu namorado, você, a avó, quem cuida da criança, faça terapia. E ela disse, eles não concordam. Então o trabalho foi só com ela, óbvio, porque foi ela que ficou na terapia. E em pouquíssimo tempo o relacionamento com esse rapaz acabou, justamente por causa da neurose grandiosa e de um quadro de narcisismo muito severo que ele tem. Então é o tipo do relacionamento que dificilmente dá certo. Eu até quero falar isso num outro vídeo sobre relacionamentos tóxicos. Já falei um pouquinho, mas eu quero aprofundar, mas hoje o assunto é terapia para criança. Então, em que momento a terapia deve entrar? Em casos onde há comportamentos muito estranhos. Por exemplo, uma criança que deixa de comer por conta de uma doença, por conta de um irmão que nasceu, uma criança que regride, sabe, tá com 7 anos, ela começa a fazer xixi na cama porque aconteceu alguma coisa, porque houve uma perda da família. Tem casos e casos. Um estado de rebeldia muito grande ou de agressividade, eu recomendaria uma ludoterapia. Ludoterapia é o processo onde a gente tem uma sala bem montada com bastante brinquedos e canetas e lápis e papéis, tal, massinha, areia, água, para a criança expressar o que ela está sentindo. A expressão, a psicóloga vai trabalhar isso, tá? A expressão de um desenho, por exemplo, e vai passar isso para os pais. Gente, entendam bem, não é a criança. Ela não tem nem maturidade, nem cognitivo suficiente para elaborar as encrencas dela. Ela só vai expressar. O psicólogo vai pegar esse conteúdo, vai passar para os pais e vai orientar os pais como lidar com a situação. Eu sei de casos onde, por exemplo, a mãe trata a filha de 6 anos como se a filha fosse a mãe. Ela se confidencia com a filha, ela pede conselhos, ela leva a filha todo dia para o shopping e todo dia ela compra um presente. São dois quartos do apartamento deles só cheio de presentes. Que educação que essa figurinha está recebendo? Então, aí você fala para a mãe, olha, sua filha precisa de uma terapia, porque tem uma queixa, né, da criança ser rebelde, não é colaboradora. Eu digo, olha, você precisa de uma orientação. E ela joga o BO para a criança. Não, a filha é que precisa de uma terapia. Contando um outro caso, aí de um menino um pouquinho mais velho, 12 anos, eu não atendo ainda com essa idade, só a partir de 16. Mas eu atendi esse rapaz porque a coordenadora pedagógica da escola me pediu, porque o rendimento dele caiu muito. Eles estavam preocupados com as atitudes de isolamento dele e ele tem um QI muito alto. Então, um rapaz assim, que 12 anos é a idade cronológica, mas a idade mental era bem superior. Eu conversei bastante com ele, fizemos uma consulta. Um rapazinho muito gracinha, muito simpático, que tinha muita noção do que estava acontecendo na vida dele. A grande queixa dele, a grande tristeza, era a ausência dos pais, cada vez mais. Haviam promessas e não havia o cumprimento dessas promessas. Então a ausência era total. E aí vem a compensação. Como eles não ficavam muito com o filho, eles faziam o quê? Davam presentes. Ele falou para mim, sabe quantas camisetas eu tenho? 330. Se eu usasse uma todo dia, eu não conseguiria usar tudo nem em um ano, porque eu tenho outras que eu já uso. Essas são totalmente novas, estão dentro dos armários, né? Eu tenho 25 pares de tênis que eu ainda não usei. Então eu sinto, ele falou, que a minha avó, que a minha mãe, que o meu pai me enchem de presente para compensar a companhia deles. Eles deixam eu fazer o que eu quero. E eu não me sinto confortável com isso. Olha que bacana a maturidade do menino. Bom, aí eu solicitei a presença dos pais. Eles vieram para uma única consulta e reunião familiar.
E foi muito interessante porque eu pedi para o menino falar para os pais como ele se sentia. E aí a mãe só chorava, né? Culpa, até remorso mesmo. E o pai prometeu todas. Não, assim que o Palmeiras voltar a jogar, eu te levo na, no ver o futebol no campo. Eu prometo que eu vou levar você no McDonald's e tal. E o menino falou, pai, não é exatamente o passeio, mas é a companhia. Eu queria que você fosse mais meu amigo. Aí o pai ficou sem graça pra caramba, abaixou a cabeça e começou a chorar também. Bom, eu propus que nós continuássemos os encontros familiares. Eles não aceitaram. Aí, eu não queria trabalhar com o menino, porque o menino não era o problema. Os pais eram o problema, a avó era o problema. Eu queria trabalhar a família, mas eles não concordaram. Então, eu entrei em contato com a coordenadora pedagógica da escola, expliquei o que estava acontecendo, sugeri algumas posturas diferentes ali, que eles também fizessem reuniões com esses pais, até porque na escola essas reuniões são mais periódicas e obrigatórias. E aí eu nunca mais soube do caso, do que aconteceu. Então é muito chato a gente perceber essa irresponsabilidade. Hoje nós temos crianças que estão sob verdadeiros ataques emocionais da família, porque a família é preocupada, porque a família é ansiosa, principalmente agora em tempos da pandemia, onde todo mundo ficou em casa e a neurose veio à tona de todas as formas. Então, nós vemos crianças que têm um quadro, elas são rotuladas de TDAH, que não é doença, eu não acho que é uma doença, eu acho que é um quadro, é um perfil dessa nova geração que está encarnando, ok? Eles têm uma agitação maior, eles têm uma coisa que impele ao conhecimento, à produtividade, ao querer saber, e com isso eles geram ansiedade, eles geram pressa, tá? Aí vem o médico e receita Ritalina. Putz, eu não concordo com isso. Entupir a criança de remédio desde cedo porque ela é agitada. E a família não sabe lidar com essa história. Gente, é muito triste um negócio desse, sabe? Então, desde a época da minha clínica, nós percebíamos muito que a terapia da criança, mesmo em casos graves, como os que eu já citei, eles precisavam da presença dos pais, tá? Para que houvesse um trabalho em conjunto, porque os pais é que precisavam mudar o comportamento para que o filho mudasse o comportamento por consequência. Quantos casos de agressividade que nós temos, que é um grande SOS, é como se a criança estivesse lá com uma bandeirinha. Socorro, eu estou precisando de atenção. E ninguém dá, e ninguém entende. Veja bem, os pais precisam colocar limites? Lógico. Os pais precisam dialogar? Sim, nada de lição de moral. Porque eu, na sua idade, fazia, passei, blá blá blá. Funciona. Não funciona, não funciona. A criança não presta atenção, o adolescente não vai prestar atenção também, porque é lição de moral. A gente tem que ser amigo. Dentro de uma hierarquia, sim, mãe, pai, importantíssimo. Ter essa hierarquia, essa superioridade, até para dar ordens, limites, agir com consistência. Não, não, sim, sim. Por isso que eu penso e recomendo, antes de você falar sim ou não, pensa bem, porque a hora que você falou, você tem que manter. Aliás, aquilo que você promete, você tem que manter. Se não é inconsistente, você está dando que exemplo para o seu filho? Tá? Então, as crianças de hoje não têm consistência, elas não têm exemplos consistentes, elas não estão tendo posturas corretas, elas não estão recebendo valores. Eu, às vezes, até pensava que a geração dos meus pais era mais neurótica, mais ou menos, porque eles, pelo menos, tinham valores familiares muito mais incisivos, era mais objetivo. Podia ser meio rígido, ou até muito rígido, podia, mas eram valores pontuais, como a honestidade, a palavra, a honra, valores morais, o que é certo, o que é errado. Hoje não tem. Então, essa geração deixa muito a desejar, porque é muito imatura, muito
não tem essa maturidade emocional, então não vai passar para o filho também. As famílias estão muito neuróticas, desequilibradas. Então, gente, eu até fiquei sabendo também de um caso que me chegou às mãos. A adolescente tem 16 anos, mas ela ficou 5 anos em terapia. Ora, 16 menos 5, ela tinha 11 anos quando ela foi para terapia. Aí eu perguntei para a mãe, em algum momento você foi solicitada a comparecer na psicóloga? Ela falou, nunca. Eu falei, você nunca se interessou? Ah, não, porque o problema era da psicóloga. Aí eu pergunto, e a menina resolveu? Não. Tanto que veio para mim, né, com um quadro que é claro que em 5 anos daria para ter sido resolvido se houvesse um pouco mais, eu acho, de profissionalismo, de trabalho em conjunto com a mãe. Ok, que eles são separados, mas principalmente com a mãe, tá? É uma orientação profunda, uma orientação correta para essa mãe trabalhar a própria ansiedade, a própria imaturidade e saber lidar com a filha. Uma filha que tinha tudo, que fazia o que queria, na hora que queria, do jeito que queria e, no entanto, tentou se suicidar. Era depressiva. Olha que coisa mais estranha, não é verdade? Que nós estamos acompanhando no momento. Então, é importante o diálogo, é importante essa presença. Não é a presença tempo, não é a quantidade de tempo, a qualidade de tempo, a qualidade do diálogo, a qualidade da atenção. Uma atenção genuína, um elogio genuíno, um abraço genuíno, um eu te amo genuíno, uma bronca genuína. Tá? É bacana quando você chega para o seu filho e diz, olha, eu quero que você faça algumas reflexões. Eu amo muito você. Você elogia, você tem isso de legal, você é inteligente. Só que tem esses outros comportamentos que nós precisamos chegar a um acordo. Nós precisamos conversar. E aí, a cada solicitação, uma troca. O adolescente exige, você dá. Você precisa dizer, bom, ok, o que você vai me dar em troca? Qual o acordo que nós vamos fazer sobre essa sua necessidade, tá? Então é tão importante isso. Aqui esse acordo, essa conversa, esse estabelecimento de limites, no fundo é o tempo todo, sabe? É quando o sujeito já está saindo da adolescência, é quando o seu filho ainda mora com você, e é você que precisa ditar as regras, não ele, certo? Então, eu acho que está faltando muito uma certa coerência de comportamentos, né? Uma certa constância, uma coisa consistente entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo. E se eu falo, eu não vou voltar atrás. Teve um caso interessante de uma mãe, ela veio para terapia porque houve uma separação, ela se sentia muito culpada porque a filha não tinha mais o pai. Então ela decidiu ser pai também. E aí, tudo, mas absolutamente tudo que a filha queria, ela fazia. Então ela começou a ficar tão cansada de estar tanto às ordens da filha, em todos os sentidos, que ela veio buscar ajuda. E a primeira tarefa dela foi estabelecer o sim ou o não. Então ela tinha que prestar bastante atenção, chegar a um acordo primeiro, para depois falar. E aí logo na primeira semana, teve uma situação onde a filha pediu uma coisa, ela falou não. A filha ficou 3 dias, insistindo, chantageando, falando, fazendo ela se sentir culpada e ela não cedeu. O que aconteceu aí, gente? Pela primeira vez, a filha respeitou a mãe. Olha que legal! E a partir daí, elas geraram uma conversa, um diálogo bem bacana, sabe? Onde a mãe também pôde se mostrar como mãe, como pessoa, sabe? Sem essa de querer compensar a filha pela ausência do pai. Então a culpa dos pais é péssima, sabe? Esse primeiro caso que eu contei da pessoa querer um terapeuta para o bebê de 1 ano é bem um caso de culpa, de extrema culpa. Tá? E aí é a mãe
que precisa de uma boa terapia, certo? Na realidade, o bebê chorou por estranheza, porque ele mudou de ambiente. Não tem a ver com a separação. Nessa idade, gente, o bebê não sabe ainda, certo? Existem registros inconscientes, traumas inconscientes, sim, que lá na frente a gente vai cuidar. Quem conhece meus livros, eu falo muito disso. Mas querer ficar preocupado com uma criança, em preparar uma criança para uma separação, uma criança de 1 ano, é absurdo. Outra coisa importante, gente, é você perceber que o seu filho é único, ele é o que ele é. Não dá para você impor o que você é. O seu filho não é extensão sua, não é? Não tem essa de impor o que ele vai fazer, o que ele vai estudar. Mesmo que você tenha um consultório, um escritório, uma empresa montadinha, não vai facilitar a vida dele, não é para impor. Eu já trabalhei com muitas pessoas que herdaram por imposição a empresa do pai, o consultório, sabe, um dentista, um médico. E, sabe, eles eram infelizes, eles não queriam fazer aquilo. E aí nós fizemos todo um trabalho, até de orientação vocacional, tudo de novo, para ver o que eles queriam fazer. Eles tinham outro perfil. Eles não tinham o perfil do pai. Então, veja, não é para impor. Você pode falar o que você pensa? Óbvio. Você pode orientar? Óbvio. Dividir sua experiência? Sim. Mas você não pode impor. E uma coisa importante, desapegue-se. O filho é do mundo. Se o filho resolver mudar daqui e ir para a Austrália e você nunca mais vê-lo, por incrível que pareça, ele tem esse direito. E aí nós temos que trabalhar essa situação, porque filho não é posse, pessoa não é posse. Eu já falei isso em outro vídeo sobre dependência emocional. Pessoas não são posses. Então, quando você se sente dependente de alguém, vá trabalhar essa história, porque isso se chama dependência emocional. Eu agradeço, espero que você deixe o seu like aí nesse vídeo, que você compartilhe, porque eu aposto que tem muita gente perdida que precisa ouvir essas reflexões. Eu fico à disposição para esclarecimentos se necessário, sugestões, tá? Namastê, agradeço bastante e espero sim que você se inscreva no nosso canal se você não se inscreveu e que você divulgue esse assunto para que muitas pessoas, muitos pais, muitas famílias se sintam orientados. Namastê e até o próximo vídeo.